Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa quarta-feira, às vésperas aí chegando, né, de um novo ciclo, de um novo ano. Lembrando que a vida é cíclica e que nada se encerra. Nós estamos sempre em movimento. Aproveitando aqui, né, para exemplificar com o símbolo do círculo contínuo da galáxia. Isso está impresso em muitos registros ancestrais nossos, das Américas como um todo, os nativos, independente de que etnia fosse, né? E ainda hoje, fazem essas mesmas mandalas para simbolizar, para nos mostrar que existe um tempo contínuo, que nada se encerra. E aproveitando essa palavrinha, né? Hoje eu me deparei, até fiz um vídeo lá no Instagram, um bate-papo, sobre encerramento e exclusão, que não são expressões, né? Não são palavras que sirvam aí de sinônimo. Então eu quero trazer um pouco dessa abordagem para nós aqui, dentro especificamente não só de todo o meu antes, de toda a prática de vida que até aqui eu venho, né, exercendo, mas dando uma ênfase bem ao olhar sistêmico. Esse olhar sistêmico nos mostra que nós somos seres inter e intradependentes, que todos nós estamos o tempo todo. Gosto de vir para esse cantinho aqui, que é para mostrar essa teia, esse filtro dos sonhos, né, que tá, deixa eu dar uma viradinha aqui, ver se eu consigo posicionar ele, isso, né, então essa figura aqui exemplifica para mim, vai muito além das minhas palavras, e é isso que me vem muito, assim, a cada novo ciclo, me vem tanta coisa, me vem todo um antes, e eu não consigo e nem quero excluir esse antes, porque esse antes faz parte da minha história, da tua, da nossa história. Então é uma coisa assim meio estranha a gente dizer que a gente quer apagar, né? Às vezes a gente diz isso, às vezes a gente até tenta apagar, mas a gente não apaga. Existem registros que são registros que vão muito além da nossa vontade de querer, de poder, de ficar, de não ficar. São registros, são marcas, são golpes também da vida dolorosos que a gente não tem como extrair, está tatuado na alma, né? E aquilo que está tatuado na alma, que está em nós, assim como a presença de todos aqueles que são pessoas importantes na nossa vida, independente do que quer que tenham feito, do como tenham caminhado ao longo da sua história, sempre vão ser pessoas importantíssimas, porque, por exemplo, aqui destacamos os nossos pais, a nossa mãe e o nosso pai, porque nos deram a vida, seja em que circunstância seja, e com muito cuidado, com muito respeito, com muito carinho. Eu falo aqui porque eu sei que eu estou falando para um universo infinito. E dentro desse universo existem pessoas, muitos de nós, que guardamos aí memórias não muito agradáveis em relação aos nossos pais, ou nada agradáveis, né? Mas o caminho, né? O caminho da nossa, digamos, cura dos nossos traumas, dos nossos registros, das nossas faltas, dos nossos vazios, de muitos sentimentos que a gente nutriu e que acabaram nos envenenando, né? Criando sintomas e patologias, né? Muitas dessas questões, pessoal,
hoje eu olho com outros olhos, eu ressignifico, eu procuro, não pensem vocês que não existem nas nossas vidas, nós aqui, aí eu me incluo, né, os terapeutas, as pessoas que lidam com pessoas, né, que não existam registros fortes, dolorosos, muitas vezes, que estão profundamente marcados nas nossas almas. Mas aqui não se trata de mim, né? Muito embora eu pertença a todo esse processo. Mas eu estou querendo trazer um olhar para o 2023, transpondo essa análise sistêmica e procurando olhar para isso junto com vocês de uma forma que possa ser diferente, né? Que possa ser diferente. Deixa eu tomar um suquinho aqui. Isso não é vinho, isto é um suquinho de uva integral. Não costumo beber muito, assim, beber bebidas alcoólicas não é muito meu forte. Quando acabo tomando alguma coisa, acabo ficando meio ruinzinha. Mas, detalhes à parte, voltemos. Eu acho muito bom esse bate-bola, como se eu tivesse aí, né, na frente de vocês, passando a mão na cara, que eu tô suada, que aqui tá um calor muito bom, mas também a gente transpira muito, né? Aqui no sul o verão é muito abafado, né? E nós então hoje estamos aí chegando, né? Agora chegando ainda nessa lua nova, né? Com toda uma série de cruzamentos aí entre esse céu e essa terra, que vocês podem cruzar ou não essas informações. Eu agrego, eu procuro das fontes que bebo fazer a minha própria seleção, né? E dentro dessas fontes que bebo, da astrologia alquímica, da alquimia ancestral como um todo, da terapia sistêmica, da abordagem terapêutica sistêmica, da bagagem ancestral que está em mim, né? Multiétnica, me reconhecendo como indígena, eu procuro trazer aqui para vocês, né? Trazer aqui para vocês aquilo que eu sou. Não faz de conta do que eu sou. E eu gosto muito de trazer isso no momento em que a coisa bate, sabe? Bateu, eu venho aqui e gravo, quando posso, claro, né? Essa questão do encerramento e da exclusão é muito praticado ainda entre nós, aquela coisa do adeus ano velho, adeus, adeus, nunca mais, né? Feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança vencida. Para os casados, sorte na vida, paz e sossego na vida. Adeus, ano velho, feliz ano novo. São rimas, né? Práticas, e também muitas delas carregadas de muitas crenças. Nada contra as tuas crenças, nada contra as filosofias, né, inseridas aí nesse contexto, mas muitas coisas, quando a gente passa a ler sobre um olhar sistêmico, a gente meio que para rebobinar essa fita, né? Vamos rebobinar, eu sou do tempo do rebobinar, tá? Vamos passar de novo, vamos fazer um Ctrl Alt Del aqui em algumas coisas, vamos deletar outras tantas, vamos passar para a nuvem, vamos, né? Essa linguagem a gurizada toda conhece bem, mas eu conheço um pouquinho, muito pouquinho, porque eu tive que me inserir aí nesse universo também virtual para poder me comunicar. Isso tudo nasceu muito aí aonde? Na pandemia, né? Com a Covid, que trouxe para nós, nos colocou todos no mesmo barco,
e mexeu e centrifugou, né? E todos nós saltitamos para lá e para cá e não sabíamos muito o que fazer, e o pânico tomou conta, as perdas foram tremendamente grandes em todos os sentidos, mas os ganhos também têm que ser vistos aí, e é aí que a gente não exclui, todos pertencemos. Não só aí, todos nós pertencemos a esse movimento, a esse fluxo da vida. E nós estamos o tempo todo lidando aí com o nosso potencial, com o nosso tom, com as nossas visões, os nossos ideais, valores, crenças, filosofias. Nós estamos lidando com o que temos. E muitas vezes, esse o que temos vem de onde? Quais são os nossos referenciais? Quais são as nossas bases, a nossa raiz? Então aí é que eu digo que nós também lidamos nesse movimento todo com toda uma série de fatores e marcas da vida ao longo da nossa existência que nós nem imaginamos, mas que são parte da nossa estrutura, da nossa vida, inclusive a nível de genética, a nível de... hoje a ciência aborda, na sua área da epigenética, aborda bem essa questão. Procurem saber mais que vocês vão encontrar respostas aí. Assim como também vamos encontrar muitas semelhanças e muitas respostas dentro do olhar sistêmico nas bases da física quântica. Na ciência, na ciência como um todo, porque tudo pode mudar um argumento, pode mudar uma expressão, mas é tudo o mesmo processo. A fonte é a mesma. E essa fonte, segundo o próprio Bert Hellinger, não precisa perguntar o caminho. Então, nós estamos todos indo, caminhando, alguns juntos, lado a lado, outros paralelo, outros estão longe, muito longe de poderem estar fisicamente juntos, mas estão muito mais, às vezes, do que os que estão juntos fisicamente, presencialmente. E nisso tudo, nós estamos sempre vivenciando essa fórmula sistêmica, só que nós não nos damos conta disso. Estamos começando a praticar esse olhar há muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E a gente ainda desliza entre um mundo e outro dentro dessa abordagem. A gente ainda se perde e entra por lugares desconhecidos e por porões, né? Porões das nossas almas, que nós muitas vezes não conseguimos voltar, né, à superfície para olhar com outro, para fazer diferente. Às vezes a gente entra aí e fica imerso nisso e engolido e tragado por coisas do passado, por exemplo, do passado ancestral, do passado das nossas existências. E nessa questão do 2023, encerramento e exclusão, eu elegi essa questão, né, de que não são sinônimos, para trazer justamente essa leitura que nós vínhamos praticando muitas vezes, de querer esquecer o que foi, ou o que podia ter sido. Na verdade, quando a gente quer esquecer, quando a gente quer afastar, quando a gente quer excluir, literalmente, não quer olhar, não quer sequer argumentar sobre nada, sobre ninguém, né? Em algum momento, em alguma circunstância, isso vai bater na nossa praia.
porque são como fios soltos, que a gente vai deixando solto e não encerra no sentido de resolver dentro, né? De resolver dentro e com. Por isso que as falas sistêmicas, elas vêm para mim com muito falas sistêmicas, códigos sistêmicos, abordagem sistêmica. Eu agora, hoje de manhã, eu estava usando o termo flecha sistêmica, se apropria, se encaixa muito bem ali, é bem apropriado para esse olhar sistêmico, né? Porque a flecha, ela é certeira, né? E se ela foge do alvo, perdão, se ela foge do alvo, ela também, de alguma forma, ela vai vibrar em algum outro ponto que possa, né, nos chamar a atenção para aquela questão do foco, da direção que nós estamos dando às nossas vidas e da maneira como nós estamos fazendo isso. Nós estamos só contornando aí em volta, ou nós estamos indo de frente, olhando de frente e dizendo: eu sinto muito, por exemplo, eu sinto muito, eu vou fazer diferente agora. Eu sou grato por tudo como foi. Eu te liberto e me liberto. Eu nos liberto. Então, são processos, são essas abordagens que eu gostaria que a gente transpusesse agora e sempre daqui para frente para 2023. Que pudéssemos todos nós dizer verdadeiramente que o que foi, eu reconheço, eu vejo, tudo como foi. Tudo foi como tinha que ter sido. Porém, agora eu faço algo diferente com isso. Ou eu fico um pouco mais por aqui, ou ainda, quem sabe, a frase seja uma outra frase que tu queiras aí adotar para o teu momento. Um momento teu. Não sou eu nem ninguém que vai ditar regras. Aliás, tudo aquilo que eu falo aqui, vocês devem sempre buscar as fontes, questionar, perguntar, agregar se for, se fizer sentido para ti, se não, tá tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. E tudo tem que estar tudo bem aqui dentro. Porque aonde nós desrespeitarmos a ordem, a hierarquia, a reciprocidade entre o dar e o tomar, nós vamos sair fora de algum contexto. Quando a gente sente dor na alma, quando a gente está sempre batendo numa mesma tecla, é porque de alguma forma tem algo aí fora do lugar, né? Tem algo que não está encaixado aí. Talvez seja a nossa própria posição dentro do nosso sistema. Talvez nós estejamos tomando além daquilo que nos toca. Ou talvez nós estejamos tomando além da conta ou aquilo que não é nosso. Talvez nós não estejamos devolvendo com honra e reconhecimento a quem de direito. Então, é bem legal quando a gente começa a transpor uma leitura e procurar fazer uma autoconstelação. Talvez tu ache, mas eu não sou formada nesse negócio aí, esse negócio é meio esquisito. Porque até que a gente conheça algo que a gente supõe ser diferente ou muito novo, a gente tem sempre um receio, né, diante do novo. E eu sempre digo uma coisa, nós só temos receio daquilo que já vivemos, porque está numa memória, está no nosso antes. Então, se a gente acha que constelação, que abordagem sistêmica
é um negócio meio esquisito, um bicho meio cabeludo aí para um novelo muito inosado, muito complicado, né? É porque de fato sempre fez parte de nós o olhar sistêmico. Tinham outros nomes, mas quando Bert Hellinger, o pai das constelações familiares sistêmicas, nos trouxe sob esse olhar, né, nós achamos que isso é inovador. Não, ele trouxe, na época em que trouxe, já maduramente ele trouxe, né, lá com seus 60 anos, eu tô com 60. Então, vejam bem, ele tinha toda uma caminhada antes. Uma caminhada onde, inclusive, ele foi padre. Então, todas essas questões, aí, de repente, batem do outro lado, assim, isso já vem com dogma cristão. Também não tem nada a ver isso, né? Porque cada um de nós, e ele também, não estou aqui para fazer nenhuma defesa, até porque isso não é compatível e nem necessário. Mas é óbvio que cada um de nós, quando cria um processo, quando desenvolve alguma tese, desenvolve dentro do quê? Das bases em que veio, né? Da sua forma de raiz. Eu, por exemplo, tudo que eu compartilho com vocês, eu vou trazer sempre a minha história de antes e que segue sendo a minha história, ou seja, eu me reconheço indígena, fui buscar por isso, mas também fui criada em colégio, fui estudar em colégio de freiras. Então eu carrego esses mundos todos dentro de mim. Eu fui voltar para a aldeia quando eu tinha lá os meus 39 anos, eu tenho 60. Eu fui ser reintegrada a essa aldeia com os meus 39 anos, à beira dos 40. Né? Então, tudo isso é parte da minha leitura de vida. É óbvio que quando eu trago para vocês, eu vou referendar aqui o quê? Esse filtro dos sonhos que dentro das bases das Américas, dos povos originários das Américas, tem um nome, tem uma história, tem uma ciência. E essa ciência serve para nos trazer a todos pertencentes a esse mesmo processo aqui, onde muitos e muitos mundos se cruzam, muitos sistemas, muitos subsistemas, e todos nós estamos em constante movimento, fluxo da vida, certo? Então eu queria desejar profundamente que o nosso 2023 venha com um olhar diferente, venha com um olhar onde nós possamos honrar o antes e não querer esquecer esse antes. Que aquilo que foi doloroso possa ser ressignificado, que aquilo que não foi reconhecido possa ser devidamente reconhecido e não excluído. Aquilo ou alguém, algum fato, alguma pessoa das nossas relações, inserir não significa concordar. Reconhecer não significa que concorda, mas que reconhece, que vê. E que, dentro de tudo isso, pode fazer diferente com a sua vida, com a sua existência, com tudo aquilo que se carrega, não é? Me deu sede. Então, encerramento não é sinônimo de exclusão. Quando a gente supostamente encerra um ciclo, a gente aproveita tudo o que foi, faz uma boa reciclagem, ressignificação, amadurecimento,
separa o joio do trigo, usando aí uma expressão bíblica, né? Faz um remanejo, faz uma lista daquilo que te fez de alguma forma, aparentemente, né? Te exigiu mais, e o que te fez ver a partir dessa exigência, o que te fez mudar o curso, o que te fez posicionar-se diferente, reconhecer o teu lugar dentro desse processo de vida, do fluxo da vida. E se a tua vida não está fluindo como deveria, procura olhar com atenção aquilo que talvez tu estejas ou espiando, né? Espiando por uma janela do tempo, do espaço em relação a alguém do teu sistema. Talvez tu estejas repetindo aí uma dinâmica, um padrão de comportamento. Talvez essa repetição seja por uma lealdade, por dividir a dor, o sofrimento. Talvez seja porque tu estás fora do teu lugar e está dando além do que pode e tomando indevidamente aquilo que não é teu. Então, esse é o espírito, essa é a mirada que vai além do aparente, como a gente fala. Todas essas senhas sistêmicas não são para bonito. Ver além do aparente significa ir além realmente daquilo que está aí diante dos teus olhos e procurar ver por detrás desses olhos o que está essa alma gritando e qual é a história, qual é todo o antes. É isso que o olhar sistêmico também o tempo todo nos mostra. Eu tenho aí na minha trajetória, às vezes as pessoas me perguntam, né? Quanto tempo tu tem disso, daquilo? Olha, eu desde menina, eu sempre tive esse chamado da terra muito forte. E eu fui crescendo e amadurecendo isso, mas eu posso dizer que há mais de 30 anos na minha vida eu empreendi uma jornada que considero que não tem fim. Mas eu reuni aí, nesses 30 anos, onde eu também estive em diferentes lugares, com diferentes grupos étnicos, onde eu estive passando por diferentes processos iniciáticos, como se diz, dentro de todo um contexto espiritualmente falando, né? E isso não tem nada a ver com espíritos, não tem a ver com propriamente com mortos, né? Que às vezes as pessoas confundem as terminologias, né? Isso tem a ver com o que vem do ânima, da alma, do espírito, o que está além deste mundo, num sentido de transcender o olhar cartesiano, né? O olhar linear e partir para um olhar mais amplo, além. Então, isso tudo eu vivi muito dentro das culturas, multiculturas, né? E grupos étnicos ao longo de 30 anos. E sigo aprofundando, e agora com o abraço das constelações ao longo da minha vida. Eu agreguei muitas questões aí dentro dessas bases, dentro dessas fontes, como já disse, não só de grupos étnicos, não só como indígena, mas também em leituras do Oriente e do Ocidente. Do Oriente eu bebi de muitas fontes e bebo. Eu tenho uma simpatia profunda e pratico alguns ensinamentos budistas, tanto tibetano como do Zen budismo. Então eu tenho isso em mim, e dentro disso eu reúno com todas essas abordagens de hoje o melhor que posso para
compartilhar, atender, né? Em grupos ou individualmente. É assim que eu estou a serviço de tudo isso, certo? Um 2023 de muita paz, de muito equilíbrio, ordem, harmonia, dentro e fora